Oi pessoal, tudo certo? Esse vídeo aqui é uma continuação, né, de um vídeo que eu já fiz. Se você não assistiu a parte um, clica aqui nesse link que vai aparecer na sua tela. E esses dois vídeos eu estou falando sobre a relação da tinta aquarela, né, de características que a tinta aquarela tem e como que elas modificam em relação ao tipo de papel que é aplicado à aquarela, né? Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre tipos de papel aquarela, tipos de tinta aquarela, dei algumas dicas lá sobre isso e é, pintei em um dos papéis, né? Para testar as propriedades das tintas, que são três tipos de características que eu testei lá e que vou continuar testando aqui nesse vídeo, que é a transparência, a granulação e a aderência. A transparência é a capacidade de ela é, manifestar, né, o que tem embaixo, não cobrir, ou seja, não é é uma relação com a opacidade, né? Então, quão transparente a tinta é, o quão ela mostra a camada que está embaixo, né, da pintura. A granulação é a capacidade de formar pequenos grânulos no papel, né, formando uma textura granulada. E a outra é a aderência, que é o quanto que a tinta ela adere ao papel, né? Ou seja, quão difícil remover aquela tinta do papel depois que ela secou. Porque tem tintas e papéis, como a gente vai ver aqui nesse vídeo, em que depois que ela seca no papel, eu aplico um pouco de água com o pincel e ela é facilmente reativada e pode ser até removida. E outras tintas não, outras tintas é como se manchassem um papel e ficam ali de forma mais permanente. E a mesma tinta pode ter essas três características apresentadas de forma diferente a depender do tipo de papel. Então, o objetivo desses dois vídeos é esse teste. No primeiro vídeo eu apenas coloquei um papel, e nesse outro vídeo eu vou fazer os outros papéis que eu mostrei no primeiro e vou fazer uma comparação dos resultados, beleza? Então vamos lá.
Bom, aqui eu estou botando os dois papéis ao mesmo tempo, né, os dois últimos papéis, para a gente ver e dar uma comparada já no processo. No papel anterior que eu fiz aqui nesse vídeo e no que eu fiz no primeiro vídeo, na primeira parte, ambos foram papéis 100% algodão, né? Duas marcas diferentes de papel 100% algodão. E aqui nesses dois são papel de celulose. O papel que vocês veem aí à esquerda, ele é aquele do bloco da Monteval e o da direita é o XL Aquarelle. E ambos, né, a gente pode ver que ambos os casos, não sei se vocês conseguem perceber direito, né, mas eu vou mostrar depois no final a comparação geral. Mas assim, nos dois foi mais difícil de não deixar a marca dos pincel, né, não deixar as pinceladas ali marcando. Nos de papel 100% algodão, eu ia pincelando e o próprio pigmento ali dispersava na água, assim, né, na solução ali no papel molhado, de forma muito mais natural, muito mais dinâmica, assim, e sozinho, né? E nesse caso, não, nesses dois papéis aqui, em ambos deles, né, fica mais marcado com as marcas dos pincéis, né? Você pode ver quase todas as cores, dá pra ver bem. Até aqui no vídeo, né? Pessoalmente, alguns dá pra ver melhor, mas dá pra perceber essa diferença aqui, né? Nos dois papéis. E uma outra questão que se relaciona com isso que eu senti também é que esses dois eles secam muito mais rápido. Então, mesmo que eu que eu molhe, aplique a água antes e tal, assim, né, para poder aplicar a tinta, é necessário que já tenha planejado no papel 100% algodão também, né? Mas nesses papéis é mais ainda necessário que você já tenha em mente o que que você vai fazer, qual vai ser o seu passo a passo, mais ou menos, já tenha um traçado geral, porque realmente seca muito rápido. E como seca rápido, acaba sendo mais difícil de espalhar o pigmento. Até é possível deixar de forma mais homogênea, né, mais chapado também nesses papéis. Só que eu não era esse meu objetivo aqui, né? Eu estava realmente querendo focar em mostrar as diferenças das propriedades das tintas e fui só fazendo a pintura. Mas se gastar um pouco mais de tempo, né, fazendo com um pouco mais de cuidado, tal, alguma coisa, dá para deixar mais homogêneo, né? Só que, enfim, né, acaba sendo um pouco mais trabalhoso, né, um pouco mais difícil de lidar por causa dessa característica aí. E dando continuidade aqui, por fim eu vou fazer os outros testes, né, finalizar. Vou passar rapidinho aqui somente com um papel, né, para poder adiantar o vídeo, para chegar logo na comparação de todos feitos, né. Basicamente o processo é o mesmo. Já mostrei como é que faz aqui, né, para a aplicação da tinta nos três, tal, fazer as marcações. E então resta aqui no outro vídeo eu já fiz isso também, estou fazendo aqui só nesse papel, que é a remoção, né, testar a aderência. Apliquei água com o pincel, né? Aplica assim um pouco de água e depois remove com o papel, né? Um papel seco, toca em cima do que você molhou e tira, né? A gente vê que já tem um resultado bem diferente do que aquele papel do primeiro vídeo, que foi um dos 100% algodão, né? Bom, então tem que fazer esse processo com todos e também um outro teste que eu fiz além das três características, né, que é quanto à dispersividade, né, a capacidade de expansão da tinta no meio aquoso, né, no papel molhado. Também fiz esse processo com todos, lembrando que isso depende também da tinta, então a mesma marca tem algumas tintas que às vezes tem uma capacidade maior de expandir do que outras, do papel e do papel também, né? Por isso que eu fiz esses testes nos três papéis, né? Com os três tipos, nos quatro papéis com os três tipos de tinta. Então, vamos lá fazer a comparação do resultado final delas.
Bom, aqui eu vou falar rapidinho, então, comparativamente, sobre a dispersão do pigmento, né, no papel molhado, na água, né, com papel molhado. A capacidade de dispersão e difusão, né, do pigmento. Aqui nesse primeiro aqui é o papel Montval. Aqui é o Aquarelle XL, né? São os dois não de celulose. Ou, são os dois que não são de algodão, né? São de alfa-celulose. E aqui são os dois de algodão. O L'Aquarelle Canson Heritage e o papel 100% algodão, os dois, né? E o papel da Hahnemühle. Bom, primeiro deixa eu falar rapidinho sobre esses dois. E aí eu comparo com os outros, com 100% algodão. Lembrando, nessa ordem, aqui é a aquarela de nível profissional, a de nível estudante e aqui a escolar, certo? Entre esses dois papéis, que não é do 100% algodão, né? Eu senti duas coisas. Primeiro, de uma forma geral, o papel da Montval, que é esse aqui, teve uma tendência de ter uma melhor capacidade de permitir a dispersão do pigmento, né? Principalmente ao olhar esses dois aqui, né, que é o estudantil e o escolar. Esse aqui teve uma capacidade um pouquinho maior de difusão, né? Na verdade, no escolar nem tanto. No escolar foi quase igual, acho que foi muito pouquinho a mais que dispersou. No nível de estudante, eu achei já que dispersou bem mais. Teve uma capacidade maior de dispersão, o Montval, do que o XL Aquarelle. Já a tinta profissional, eu não senti uma diferença significativa, né? Eu achei que ambas dispersaram muito bem. Ou seja, nesses dois papéis aqui, a nível profissional dispersou muito mais do que as outras. Sendo que a estudantil chegou um pouco mais perto, principalmente aqui no Montval. Então, quanto à capacidade de mistura das tintas, dos pigmentos, né, no meio aquoso, sua capacidade natural de se misturar pela própria difusão, né, do pigmento no meio líquido, eu senti muito mais na linha profissional, que a gente pode observar isso aqui nesse ponto verde, né, que a tinta amarela com o azul se misturou aqui naturalmente bem sozinho. Aqui nós temos um ponto um pouco violeta, que é justamente da mistura do azul com esse vermelho, né? Aqui também uns fiapos meio verde. Então assim, só de tocar, passar o pincel ali e soltar o pigmento na água, a própria difusão dos dois pigmentos mistura muito bem. O que não aconteceu muito nas outras, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, né? Esses azuis em cima do amarelo não aconteceu uma boa mistura. Nem esse amarelo em cima desse azul, nem muito esse vermelho aqui. Aqui também não aconteceu muito, né? Tipo nesse verde nesse azul com esse amarelo e nesse vermelho em cima. Só aconteceu um pouquinho nesse amarelo com azul aqui, deu uma misturada, dá pra ver mais um verde do que um amarelo, né? Ou seja, para misturar esses que eu tô falando, ele é preciso mexer um pouco o pincel para misturar ali no papel na hora, né? Para gerar a cor nova na hora. Enquanto que na tinta do nível mais profissional, a mistura já aconteceu mais sozinha, sem precisar de muita ajuda, né? De ficar misturando com o pincel. Indo para os papéis de 100% algodão, eu fiz eles de forma diferente, né? Esse aqui tá vertical e esse tá horizontal. Vamos ver como é que eu posiciono para mostrar. Aqui. Bom. Deixa eu ajeitar aqui. Bom.
Bom, nesses papéis, no papel 100% algodão, né? Novamente, esse de baixo é o da Hahnemühle, 100% algodão, e esse de cima é o L'Aquarelle Canson Heritage, né? Sendo que esse é cold pressed e esse é hot pressed, né? Com a textura lisa e aqui com a textura levemente granulada. Vamos lá. Então, neles eu senti também uma melhor capacidade de mistura, de difusão na tinta profissional e na estudantil, e menos na tinta escolar. Embora possa parecer aqui que tenha uma difusão, o que acontece aqui é que teve uma difusão maior apenas desse azul aqui, que é o Prussian Blue, que ele de fato tem uma expansão muito instantânea na água, né? Quando eu toco o pincel na água, por exemplo, com o pincel sujo com a tinta, né? Molhado com a tinta, ele rapidamente espalha ali no meu recipiente de água. Isso acontece um pouco aqui. Então, assim, com exceção dessa tinta, desse específico, as outras se comportaram de uma forma meio similar, de não se difundir muito. A gente pode olhar aqui os tracinhos que eu fiz, né, estão muito mais marcados do que nesses dois. Aqui essa tinta espalha mais aqui e essa aqui também, do que esses que eu fiz aqui e esses aqui também, né, a gente pode ver. Aqui principalmente quase não vejo nada, né, e aqui eu vejo bem marcado as linhas. Porque de fato o pigmento não espalhou muito aqui no papel. No geral, eles ficaram mais ou menos onde eu coloquei, né? Aqui eu fiz uma pincelada mais larga, por isso que esse rosa está distribuído assim. E aqui eu não fiz esse pincel todo, eu fiz um pouquinho menos e ele espalhou mais para cá. A mesma coisa acontece nesse papel aqui, no outro papel, né? Ou seja, em ambos teve esse padrão de comportamento. Novamente, aqui eu senti melhor a capacidade de mistura das tintas por si, né? E na linha estudantil um pouco menos. Seguiu mais ou menos o mesmo padrão para os outros papéis. Certo? Então, no geral, eu senti que a tinta foi mais importante nesse processo do que o próprio papel em si, embora o papel tenha respondido levemente diferente, pontualmente diferente, né, em alguns casos. E é isso aqui, né? Então é importante saber como que essas coisas, como essas tintas funcionam em cada papel, porque quando você for pintar, você já sabe o que vai acontecer quando você der uma pincelada. Já sabe ou estima, imagina, né? Assim, uma outra questão que colabora muito para isso, né, para o processo de pintura e nesse exercício também, é a capacidade do papel de permanecer molhado, né, a partir do momento que você umidifica ele com o pincel. Os papéis 100% algodão, eu sinto muito que eles têm uma capacidade de segurar o papel molhado por mais tempo. Esses dois aqui, isso torna-se um problema. Você precisa molhar o papel, quando você molha, você precisa fazer rápido o que você tem em mente para fazer. Porque vai secando e vai secando de forma desigual, mais rápido. Então teve algumas partes que quando eu fui pincelar aqui nesses exercícios, ele já estava mais molhado em um determinado ponto do que em outro. Então no papel algodão, eles conseguem permanecer o papel molhado por mais tempo. Isso facilita o processo de pintura, né? E eu percebo isso não só nesse exercício, como eu percebi já em desenhos e pinturas, né, que eu fiz já anteriormente. Bom, então aqui é o resultado final, né, dessas simulações todas, destes testes comparativos. Vou dar uma falada breve aqui, porque foram muitos papéis, né, muitos tipos de tinta, mas eu vou falar a percepção geral e vou deixar aqui um link na descrição com a imagem, né, de cada um desses testes aqui, para comparar um pouco mais precisamente, né. Bom,
Esses dois aqui, primeiro de cima, que são os 100% algodão. Deixa eu dar uma organizada aqui. Deixa eu falar rapidinho primeiro sobre a questão da aderência, né? Isso aqui é um resultado que ficou bem nítido, né? A gente pode ver aqui que esse papel, né, da Heritage, da Canson Hot Pressed, ele teve uma tendência muito maior de segurar a tinta, né, da tinta aderir ao papel, independente da característica dela. Embora isso possa ter tido uma influência. Enquanto que esse outro aqui, a gente vê que ele saiu muito mais facilmente as tintas, né? A gente pode ver aqui do que nesse aqui, ó, na remoção, né? Eu tô falando desse último teste aqui, que é a da aderência da tinta, né? Então, por exemplo, vamos lá aqui, esse é o Madder Lake Deep, né? Ele, em primeiro lugar, ele tem uma característica pela descrição do fabricante, né, que ele não tem uma baixa aderência, né? Enquanto que eu observei uma alta capacidade de aderir no papel, né? Tipo, eu não consegui remover muito facilmente. Você vê aqui que ele está muito ainda intenso, mesmo tendo passado o pincel com água e tentado tirar, né? Enquanto que nesse aqui saiu muito fácil, né? Então, por exemplo, para esse pigmento aqui, né, para essa tinta, nesse papel teve mais sentido a caracterização que a marca deu, né? Tanto no quesito da aderência, que aqui a marca, o fabricante colocou na tabela de cores dele que ela não é uma tinta aderente, né? Que lembra, o aderente é esse losangozinho aqui preenchido, que aqui não tem. E definiu ela como transparente, né? Como totalmente transparente, que aqui realmente também nesse papel de cá parece muito mais transparente do que nesse, né? Ou seja, essas propriedades das tintas podem variar de acordo com o tipo de papel, né? A tinta tem uma propriedade característica que ela deve ter mais tendência em desempenhar aquela determinada característica ali, mas em papéis diferentes pode responder de uma forma diferente, né? E esse teste aqui mostrou isso bem claramente. Deixa eu ver um outro aqui para mostrar que foi bem diferente. Vamos lá, um que não foi. Já o Phthalo Blue, né? Azul Phthalo, ele também, nesse papel aqui, foi uma das que mais aderiu, né? Foi o Phthalo Blue e o Permanent Red, aqui, o vermelho permanente, né? Tipo, foi muito difícil remover nesse papel aqui eles, né? Enquanto que nesse papel, quase todos foi difícil de remover, né? O mais tranquilo foi o azul cobalto, que aqui também, nesse papel, também foi o que foi mais fácil de retirar. Então a gente precisa lembrar disso, né? Essas características são importantes. Deixa eu ver se comparar outra aqui, né? Vamos lá. Comparar a Cotman, mesmo tipo de padrão, né? A gente pode ver que nesse papel aqui da Hahnemühle, né? 100% algodão, repetindo, né? São os dois aqui são 100% algodão. Nesse aqui, da Cotman, todos foram relativamente fáceis de remover, né? Os únicos que foi mais difícil foi o Phthalo Blue, o azul Phthalo, o vermelho cádmio e o rosa permanente, né? Foram os três que eu achei mais difícil, mas deles, principalmente o azul. Enquanto quando a gente olha para esse outro papel, todos foram relativamente difíceis de remover, né? E a gente observa aqui que, por exemplo, o que tem a característica de manchar é realmente o vermelho cádmio, né? Pela caracterização da marca, né, de manchar que eu falo é essa coisa que eu estou chamando de aderência, né, de aderir. O vermelho cádmio, amarelo cádmio, o azul Phthalo, pela informação do fabricante, são essas três aqui, né? E o rosa permanente também, ó. Então assim, esse e esse. E que por esse papel realmente fez mais sentido, com exceção do amarelo, que ele também foi fácil de remover. Mas o rosa, o vermelho e o azul Phthalo teve uma aderência alta, né? Então fez sentido com a caracterização do fabricante. Já nesse papel, não, né? Nesse papel já variou mais. Bom, então dos papéis 100% algodão, a gente pode ver essa diferença em relação a essas características. As outras características, a mesma coisa, né? Depende muito depende um pouco da resposta do papel, né? Vamos lá.
o azul cobalto aqui. O azul cobalto, para mim ele granulou nos dois, né? Pela caracterização da marca ele não granularia, por exemplo, né? Já os outros foram relativamente similares, não granula. Em termos de granulação, foi no geral bem similar. Ambos os papéis e com a caracterização da marca também. Já a transparência não, né? O azul fitalo aqui também não achei muito transparente e a caracterização da marca coloca como algo bem transparente. Eu não achei nesses dois papéis. Enfim, isso tem que olhar caso a caso. Outra coisa que eu observei, esse papel eu senti as cores muito mais intensas de uma forma geral. Se a gente olhar para o azul fitalo, para Madder Lake, para esse vermelho, no geral elas têm com exceção do azul cobalto, né, que está bem intenso aqui também. Aqui não tá porque está mais diluído, né, mas se olhar para a pontinha também está bem intenso, né. Enfim, no geral esse papel eu senti que a tinta realmente pegou bem, porque ela ficou muito mais intensa e talvez isso tenha até relação com o fato de ter sido mais difícil fazer essa remoção aqui, né, da tinta ter tido essa característica de aderência, né. Então, de uma forma geral, eu achei que esse papel, a tinta ficou mais intensa. E esse papel, ele teve essas marquinhas aqui nas pontas, né? Dá pra ver mais ou menos. Que tem a ver com a textura do papel. Eu acredito que ele aguente mais água, mas eu não cheguei a testar muito bem isso. E eu acho que ele é mais interessante para pintar paisagens sem muitos detalhes, né? Justamente por causa dessa característica da textura, né? E da capacidade de aguentar água. Que ele enruga menos, tende a enrugar menos do que esse de cá, que precisa de muita água quando você vai pintar paisagens, né, elaboradas. Vamos lá, os de celulose, a gente pode ver que também todos removeram muito fácil, né, relativamente, né, se for comparar. Mas novamente, para algumas, eu acho que teve uma leve tendência ao Monteval ser um pouco mais difícil, né, dele aderir um pouco mais à tinta. Que mais? Se a gente comparar aqui, né, os Madder Lake, aqui, deixa eu botar assim. Madder Lake tá bem removido nesse não, esse aqui manchou. O rosa aqui do rosa permanente da Cotman, mesma coisa, né? Aqui aderiu mais, foi mais difícil de remover aqui. O vermelho permanente não, o vermelho permanente aderiu bem nesse também. Então assim, teve umas variações. Uma observação sobre essa comparação desses dois aqui, comparando esses com o de 100% algodão, eu senti que eles tenderam a água evaporar mais rápido, né? Secar mais rápido. Sendo que desses dois eu acho que o Monteval teve uma tendência de também secar um pouco mais rápido do que o Aquarelle Canson, né? E isso fez com que aqui tivesse marcas mais proeminentes do pincel, né? Das pinceladas do que no Aquarelle, do XL Aquarelle. Embora também tenha tido algumas marcas aqui das pinceladas, né? Nesse aqui teve muito mais, porque a água secava muito mais rápido. E isso, eu não tive esse tipo de coisa muito aqui nesses outros, né? Nesses, quando eu repincelava, a água se distribuía, o pigmento se distribuía mais facilmente, né? Porque ainda estava um pouco úmido. Nesses papéis secava mais rápido, quando eu ia carregar mais tinta no pincel. E aí teve uma tendência de deixar essas marcas, né? Que também não era a minha preocupação no momento, não ter essas marcas, então tudo bem. Bom, na comparação entre esses dois é isso. Eu vou escanear isso aqui, colocar em um arquivo para fazer a comparação melhor de cada um, né? Quem quiser comparar, recomendo a fazer esses exercícios nos papéis que vocês tenham aí ou forem obter, para poder já ter uma noção dessas características, né, quando for fazer a pintura, que isso ajuda muito a tomada de decisão das tintas que vai usar, do passo a passo da pintura que vai fazer. Então é muito bom saber isso. E no mais é isso. Como sempre, né, como o pessoal
de YouTube aí costuma falar. Se gostaram aí, curta, compartilha. Deixa comentário se tiver dúvida, se tiver sugestão de vídeo, alguma coisa que eu falei não ficou claro, né, não entenderam muito bem, ou suscitaram outras dúvidas. Deixa comentário aí que tipo de dúvida, né, quer que eu faça vídeo. E tamo aí. Valeu, até a próxima.